A sombra sinistra que me aterrorizou por 30 dias. Um mistério oculto revelado. As noites no prédio antigo onde Lucas vivia nunca foram tranquilas, mas tudo mudou quando ele sentiu, pela primeira vez, o peso daquela sombra. Era só mais um turno como vigilante noturno, mas, ao atravessar o corredor mal iluminado, um arrepio percorreu sua espinha. A luz piscava, e ele podia jurar que a escuridão à sua volta se movia. Havia algo ali, algo que não deveria estar, algo que o observava. Seus mais de 20 anos de vida, entre corredores apertados e conversas rápidas com os vizinhos, passaram a ser sufocados por um medo palpável. Nos dias que se sucederam, a estranha indiferença dos moradores aumentou. Sorrisos forçados se tornaram a norma, e sussurros ecoavam por trás de portas entreabertas. Lucas mal pôde conversar com sua mãe, ocupada demais, nem mesmo com seu irmão, que sonhava em ser jogador de futebol e estava imerso em seus jogos. O clima no prédio parecia sombrio, envolto em uma névoa de desaparecimentos misteriosos que sussurravam como ventos frios da madrugada. Numa noite, cansado e com o estômago embrulhado, Lucas decidiu enfrentar seus medos. Ele atravessou o corredor, sentindo o suor escorregar por suas têmporas, e cada passo ecoava em sua mente. A sombra, que antes o seguia, agora parecia se contorcer em formas obscuras, como se estivesse tomando formas grotescas e familiares ao mesmo tempo. De repente, ele viu. Uma figura humana, meio embaçada, pairava ao final do corredor. O coração de Lucas disparou, ele sentia o pânico se espalhar pelo corpo. O que era aquilo? Um amigo? Um inimigo? Sussurros se acumularam e, por um instante assustador, ele escutou. Eles sabem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O corredor se fechou atrás dele, como se estivesse sendo engolido pela escuridão. Lucas respirou fundo, tentando se manter firme. A figura que antes parecia estranha agora se aproximava, e os traços começaram a parecer mais nítidos, como se estivesse sendo moldada pela própria sombra. Ele não conseguia desvendar se era horror ou familiaridade. Qualquer esperança de que tudo fosse apenas uma alucinação evaporou quando a figura esboçou um sorriso. Um sorriso que não chegou a ter vida, apenas desespero. Ele percebeu que sua sanidade estava à beira. O que estava acontecendo ao seu redor? Seus vizinhos poderiam estar envolvidos, talvez até mesmo sua família. O medo se espalhou como fogo em palha. O que aconteceria se ele não descobrisse a verdade antes que fosse tarde demais? A sombra, agora completamente definida, caminhava lentamente em sua direção e, em um momento de desespero, Lucas gritou, invocando a única coisa que restava para ele: por favor, o que você quer de mim? Mas a resposta nunca veio. O silêncio se impôs como um manto pesado e Lucas sentiu que cada segundo era um passo em direção ao desconhecido, mergulhando na escuridão. O que o aguardava no final desse labirinto aterrorizante? A verdade se ocultava nas sombras, e ele estava determinado a desvendá-la antes que fosse consumido completamente pela escuridão. Lucas sentiu o frio da parede contra suas costas enquanto a figura avançava, suas formas distorcidas à luz fraca do corredor. O sorriso grotesco continuava a atormentá-lo, e ele tomou um passo para trás, os pés hesitando. O medo pulsava em seu peito, batendo como um tambor desesperado. Quem é você? Sua voz mal conseguiu sair, tremendo de terror. A figura parou, quase como uma escultura viva, e então, de repente, a luz flaquejou de novo, fazendo com que a imagem se esvanecesse. E, por um momento, Lucas achou que havia se livrado dela, que tudo não passava de um pesadelo. Mas a respiração irregular ao seu lado fez perceber que a sombra não havia ido embora. Era perto demais, ele podia sentir sua presença, como um vento gélido que roçava sua pele. Lucas respirou fundo, e a necessidade de entender tudo dominou.
Algo dentro dele sabia que se não enfrentasse a verdade agora, teria que viver com o peso da dúvida pelo resto da vida. Determinando-se a não sucumbir, ele fechou os olhos e procurou lembrar-se de tudo que havia ouvido e visto nos últimos dias. Os habitantes do prédio eram estranhos, mas havia uma história que circulava entre os mais velhos. Ele se lembrou de um morador solitário, um homem com um passado sombrio, que tinha desaparecido. Murmúrios sobre rituais obscuros e pactos antigos flutuavam nas conversações sussurradas. Abrindo os olhos, Lucas decidiu procurar por informações. Ele precisava saber mais sobre o passado daquelas paredes, sobre o que a sombra poderia representar. Naquela sala de estar compacta onde as paredes pareciam querer colapsar, ele procurou em seu celular. Uma pesquisa revelaria o que ninguém mais tinha coragem de explorar. Com medo no coração, ele digitou o nome do homem desaparecido, Vitor Pamplona. As horas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Ele encontrou recortes de jornal antigos, relatos de moradores que falavam de um grupo que se reunia no prédio para experimentar algo que estava além do entendimento humano. Os sussurros, os desaparecimentos, tudo se conectava como peças de um quebra-cabeça aterrador. Mas o que o deixou sem ar, com as mãos trêmulas, foi o que ele encontrou nos comentários. Alguém havia deixado uma mensagem obscura. Você não sabe o que eles sabem. O que você pode descobrir pode não valer a pena. Uma sombra se projetou na tela do celular, e Lucas virou-se, a luz do corredor iluminando apenas um pouco mais adiante. Ele não estava sozinho. Novamente, a figura, agora mais definida e ameaçadora, parecia se agitar, como se estivesse pronta para atacar. Com o coração na boca, ele pensou: o que você quer de mim? Mas a figura não respondeu. Em vez disso, ao se aproximar, estendeu uma mão, seus dedos murchos e longos como garras. Lucas hesitou, sentindo que estava à beira do abismo, mas se não tomasse uma atitude, um movimento, qualquer coisa, tudo que ele conhecia poderia desmoronar. Foi então que um grito ecoou em seu cérebro. Saia daí! Era a voz de sua mãe. Ele se virou, com a intenção de correr, mas quando olhou para trás, se deu conta que a sombra estava mais próxima do que nunca. O pânico tomou conta de ele, e antes que pudesse decidir, a figura sussurrou: eles não vão te salvar. A luz piscou mais uma vez, e Lucas percebeu que o corredor estava se alongando, como uma fita, levando-o a um destino desconhecido. O que aconteceria se ele não encontrasse uma saída? O que a sombra realmente era? A necessidade de saber se intensificava, e com ela, o terror de se perder nesse novo mundo de trevas e mistérios. Assim, no limiar do próprio desespero, Lucas deu um passo em direção à figura e, com a adrenalina pulsando em seu corpo, sussurrou: se existe um jeito de acabar com isso, eu estou pronto. Ao mesmo tempo, ele ouviu um eco distante, quase inumano, que o fez parar. Você realmente está preparado para saber a verdade? A questão o assombrou, e a decisão não era simples. O próximo passo poderia levá-lo à redenção ou à ruína. E enquanto a escuridão o envolvia novamente, ele percebeu que precisava agir imediatamente, pois o tempo estava se esgotando. O coração de Lucas batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Ele olhou para a sombra diante dele, a figura grotesca quase dançando com a luz oscilante ao seu redor. Era como se cada pulsar da lâmpada revelasse uma nova camada de terror em seu sorriso deformado. Ele podia sentir a respiração gélida da entidade, um convite sutil à escuridão. Você realmente está preparado para saber a verdade? O sussurro ecoou pela mente dele, e a palavra verdade reverberou como um trovão, provocando uma tempestade de incertezas dentro de si. O que poderia ser tão terrível que o próprio medo tinha vida nessa criatura? Sim, preciso saber, respondeu Lucas, tentando firmar a voz, embora sua garganta estivesse seca. A criatura hesitou, como se algum tipo de consideração estivesse se formando em seus olhos vazios. De repente, um chiado soou, e a luz do corredor se intensificou. No mesmo instante, a figura passou a ter um contorno menos ameaçador, quase humano. Mas antes que Lucas tivesse tempo de processar, ele viu algo movimentando-se detrás da sombra, como se outras entidades, mais velhas, estivessem se livrando de um teto de trevas. Um arrepio percorreu sua espinha. Vitor Pamplona, a sombra começou, sua voz agora mais clara, mas ainda rastejante.
Ele fez um pacto. Um acordo que exigia um preço. E agora, você pode ser o próximo. Com cada palavra, a visão de Lucas se enchia com imagens nebulosas. Ele sentiu flashes de rostos, moradores antigos que passaram por aquele corredor antes dele, aninhados na dor, como se um lamento coletivo estivesse brotando da própria estrutura do edifício. Cada um tinha um destino que se ligava ao homem desaparecido. Ele queria poder, queria sabedoria além do que um homem deveria conhecer. E a sombra que você vê é a consequência disso. A cada sacrifício, uma nova alma é reclamado. O horror se apoderava de Lucas. E se sua própria busca por respostas fizesse dele o próximo na linha? Ele lutou contra a sensação de que estava sendo puxado para um abismo sem fim. Enquanto suas pernas pareciam querer se mover, a sombra avançou novamente, como um gato que se apressa para capturar um pássaro assustado. Mas você é especial, Lucas. Você é um escolhido. A sombra aproximou-se, sua forma agora diluindo-se em algo que poderia ser considerado mais humano, mas ainda estava longe disso. Aceite o que é e poderá ter o poder que deseja. Reescreva seu destino. Lucas hesitou. A sedução da promessa fazia o chão sob seus pés tremer. O que seria de sua vida se aceitasse essa proposta? Ele pensou nas histórias que ouvirá, nos avisos que desconsiderara. Mas a possibilidade de escapar do horror era tentadora. E então, a luz do corredor começou a fraquejar novamente, como se uma tempestade se aproximasse. Ele olhou em volta, a saída se tornando mais indistinta, o caminho se desfigurando à sua frente. O dilema era presente, deveria se aprofundar nessa escuridão ou resistir e lutar por sua liberdade. Um grito ecoou atrás dele, mais uma voz familiar, cortante como o vidro. Lucas, não! Não se deixe enganar! Era sua mãe, mas a imagem dela parecia se desfazer, como se os dois mundos estivessem prestes a colidir. O que você vai escolher? A sombra sentenciou, roubando sua atenção novamente. Ela estendeu a mão, convite e aviso ao mesmo tempo. Lucas sabia que a decisão que tomasse naquele momento moldaria não apenas seu futuro, mas o de muitos outros. O terror o cercava, e o tempo parecia suspenso. Ele começou, mas a escuridão se intensificou, impedindo-o de formular a resposta. Antes que pudesse decidir, um estrondo sacudiu o corredor, e as luzes se apagaram completamente. No vazio absoluto, uma risada baixa e sinistra ecoou, e Lucas sentiu um frio incomparável tomar conta de seu corpo. Quando a luz retornou, tudo estava diferente. O que ele veria a seguir poderia ser a última escolha de sua vida, ou a redenção a que tanto almejava. O eco no corredor parecia distante, mas ainda assim provocava um medo profundo. Sua mente estava em chamas e sua alma em conflito. Ele olhou para a escuridão, seus instintos gritando para correr, mas algo prendeu no lugar, e uma pergunta crua permeava suas entranhas. E se a verdade for pior do que o próprio terror? A luz vacilante se estabilizou, mas o que Lucas encontrou fez seu coração despencar. O corredor do prédio estava irremediavelmente distorcido. As paredes, antes parecidas com uma estrutura comum, agora pareciam pulsar, como se a própria edificação estivesse viva, metabolizando o medo que emanava dele. E, em cada canto, sombras dançavam, sussurrando em um idioma que somente os vivos temiam. Você se lembra do que está por trás de cada porta? A sombra ressoou, sua forma ainda mais humanoide, mas estranhamente vazia, como um espelho sem refletir nada. Você sente? Esse lugar não é apenas um prédio, é uma prisão para aqueles que tomaram decisões equivocadas. Lucas forçou a respiração, tentando compreender as revelações. Queria acreditar que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo, mas a realidade se impôs com uma força implacável. Lembrou-se das histórias de Vitor Pamplona, um homem que havia ousado ir longe demais, amaldiçoando a si mesmo e a outros. Quantos mais pagos ainda devem pagar? Lucas questionou, sua voz tremendo com a luta entre medo e determinação. O que você quer de mim? A sombra sorriu de forma grotesca. Se você se juntar a mim, vencerá a dor e será forte o suficiente para não precisar de mais sacrifícios. Você pode reescrever a história deste lugar. Um calafrio intenso percorreu a espinha dele. Pensar em aceitar?
Era mais fácil se deixar levar pelo desespero, mas, ao mesmo tempo, cada fibra do seu ser clamava por resistência. Ele já havia perdido tantas coisas. O eco de vozes familiares, os sussurros de sua mãe, os espíritos capturados nesta sustentaço oscilante. Seria ele realmente especial ou apenas mais uma chance de alimentar as sombras? Lucas olhou para a escuridão que o cercava. Algo ainda mais horrendo se movia nas partes que a luz não alcançava. Instintivamente, seu corpo recuou, não conseguindo mais resistir à chamada do perigo. A ideia de se juntar à criatura era repelente, mas não tão repelente quanto a alternativa. Nesse momento, um estrondo profundo reverberou pelas paredes, quase atravessando sua sanidade. As luzes piscavam descontroladamente, e uma fissura começou a se abrir no chão à sua frente. Era como se a própria terra estivesse se dividindo, revelando um abismo de onde jorravam risos abafados, risos que pareciam famintos. Venha, Lucas! É a sua chance! A sombra clamou, estendendo a mão. Aceite o que sou. Junte-se a mim e nunca mais sentirá dor. Com o coração em frangalhos e a mente turva, Lucas hesitou. Assim como um abismo é retratado em contos de terror tradicionais, a escuridão à sua frente parecia convidativa e aterrorizante. Ele poderia ver a verdade, mas a que custo? Sacrificaria sua essência, sua alma, sua humanidade por um poder que poderia facilmente se transformar em uma maldição. A abertura no chão começou a se expandir, sugando a luz, a esperança, tudo o que ele conhecia. Um grito ecoou, um lamento de dor e desespero. Lucas sabia que era sua mãe, a voz familiar que agora soava distante, uma lembrança viva dos laços que o mantinham conectado à sua vida. O abismo diante dele pulsava, como um coração sombrio esperando por uma presa. Ele precisava decidir, e rápido. O tempo corria como areia entre os dedos. Lucas, escolha! O sussurro se transformou em um grito. Então, sem pensar, ele girou e correu, cada passo despedaçando o chão invisível sob seus pés, as paredes ecoando uma cacofonia de risos e gemidos. Ele não abandonaria a luta. A saída não estava na aceitação, mas na fuga, e assim ele decidiu. Mas assim que virou a esquina, um espelho de luz o parou. No reflexo, ele viu não apenas sua imagem, mas a de todos que haviam se perdido naquele lugar. Cada rosto, uma lembrança, cada par de olhos implorando por ajuda. E eles choravam. E se a verdade não estivesse apenas na escolha de Lucas, mas na busca por libertar aqueles que ficaram presos? O corredor se fechava atrás dele, as sombras avançavam. E antes que Lucas pudesse pensar em uma nova direção, ele se viu na encruzilhada final, uma escolha que revelaria o que o destino realmente reservara para ele. Onde isso iria levá-lo? Essa verdade poderia ser mais aterrorizante do que ele jamais imaginara. Lucas não teve tempo de pensar. O corredor atrás dele se encolhia, as sombras sussurrando um mantra crescente de desespero. Ele sabia que a colheita da escuridão era iminente, e a fuga parecia uma mera ilusão. Ele olhou para o espelho novamente. Agora, os rostos no reflexo pareciam mais claros, as expressões de angústia e terror mais vívidas. Não eram apenas tragédias do passado, mas os ecos de promessas quebradas, de vidas que haviam sido devoradas pela própria hesitação em enfrentar o que estava escondido ali. Ajude-nos, Lucas! Os rostos gritaram, unindo-se em um grito agonizante. Não nos deixe aqui! Ele estacou, revigorado por um sentimento novo. Talvez seu papel não fosse apenas escapar, mas tentar libertá-los. Poderia haver força na união das suas almas aprisionadas, uma possibilidade de resistência contra as forças malignas que dominavam aquele lugar. E se tudo fosse parte de um ciclo? Uma armadilha para alimentar o poder da sombra que o atraía? O desejo de fugir se misturou com o impulso de salvar aqueles que havia visto, formando uma tempestade de emoções em seu peito. Ao invés de correr, ele se virou de frente para o abismo que ainda pulsava à sua frente. Os risos obscuros se tornaram gritos, ácidos e desesperados, se elevando cada vez mais. Libertem-nos, Lucas! Uma mulher entre os rostos clamou, seus olhos arregalados incrustados de dor. Somente você pode nos trazer liberdade. Determinado, ele estendeu a mão em direção à abertura no chão.
O que estava prestes a fazer o aterrorizava, mas a ideia de deixá-los para trás era insuportável. Ele começou a murmurar as palavras que ecoavam em sua mente, pronunciando suítes de perdão e empoderamento. Para cada vida que sua voz evocava, mais luz começava a emanar, até que um brilho intenso tomou conta do corredor, desafiando a escuridão. A sombra ao seu redor rosnou, uma cólera insaciável que se debatendo contra a luz crescente. O que você está fazendo? Você não pode salvá-los. Eles são meus, como você será? O pavor se transformou em raiva. Como ousava dizer que ele não tinha poder? Lucas respirou fundo, sentindo a força das almas aprisionadas ao seu redor preenchê-lo, seu pulsar intensificando-se até que se tornou um só com o espaço que o rodeava. Ele não estava sozinho. Liberte-se! O grito ressoou, e com isso, ele sentiu uma onda de confiança inundá-lo. E então, a luz explodiu. Era como um sol renascente, as sombras recuando como insetos repelidos pela claridade. Os rostos começaram a se contorcer e se distorcer, mas agora em alegria. Assim que a luz tocou suas peles, uma corrente de energia os envolveu, libertando-os de suas amarras. Um por um, os espíritos começaram a se dissipar, mas antes de desaparecerem, lançaram um olhar agradecido para Lucas. Logo o corredor, outrora pulsante de escuridão e malícia, revelou uma saída. Uma porta começava a se materializar, feita de luz. Mas no momento em que Lucas tentou se mover em direção a ela, a sombra mais poderosa se ergueu na sua frente. A forma tomou uma dimensão colossal, uma massa indistinta de ódio e desejo. Você não pode escapar. Este lugar pertence a mim. As palavras vibraram em suas entranhas, um eco de desespero e fúria. Lucas então percebeu, com horror, que ele não tinha apenas libertado aqueles espíritos, ele havia despertado a fúria da própria sombra que os mantinha cativos. E algo ainda mais terrível se formando em seu peito, a sombra agora tinha interesse nele. Ele percebeu que as almas que libertara tinham fortalecido a entidade. Lucas estava agora não só em busca de sua liberdade, mas lutando pela própria sobrevivência. E agora, ao invés de ter um caminho livre, o corredor parecia se ampliar para se tornar um campo de batalha entre a luz e a escuridão. Com a marca da sombra gravada em seu coração, Lucas se preparou para enfrentar o terror que estava se aproximando. O confronto que ele não escolheu agora era inevitável. A luta pelas almas perdidas poderia muito bem se tornar a luta por sua própria alma. Que comece o verdadeiro desafio, pensou, enquanto o escuro devorava tudo ao seu redor. Como ele enfrentaria a sombra que agora o queria como parte dela? Estaria Lucas preparado para o próximo passo, ou a luz que havia descoberto se apagaria na escuridão? Lucas ficou paralisado, a sensação de impotência lhe corroendo. A sombra, cada vez mais imponente, fez o corredor parecer um túnel sem fim. Seu ressoar era como um pouco de gelado atravessando a espinha. Sentia cada célula de seu corpo implorando por fuga, mas em vez disso, suas pernas tremeram e o mantiveram enraizado ao chão. Você não vai conseguir, Lucas. Esta é a sua casa agora, a sombra soprou, sua voz parecendo vir de todos os lados, como um eco maligno que o deixava sem direção. A luz ao seu redor começou a vacilar, cada pulsação fazendo suas esperanças se desvanecerem. O desespero tomou conta dele, mas então, em meio ao pânico, lembrou-se dos rostos que havia libertado. Eles haviam confiado nele, dado a ele a força para lutar. Essa lembrança gerou um ímpeto quase rebelde dentro dele. A luz não é sua. É minha! Gritou Lucas, encarando a escuridão. Com essas palavras, as lâmpadas acima começaram a brilhar intensamente, criando um halo ao seu redor. A sombra hesitou, visivelmente enfraquecida pela resistência repentina. Lucas utilizou essa fraqueza a seu favor, focando em cada espírito que entrará em seu coração. Ele queria que a luz crescesse mais, que envolvesse não apenas a si mesmo, mas o corredor, iluminando cada canto e afastando a escuridão. Lucas quase poderia ver as almas libertadas lá, unidas em um círculo de força. Ele fechou os olhos e deixou suas memórias tomarem conta, o sorriso de um menino, a esperança em um olhar de uma mãe, a coragem de um homem que se atreveu a sonhar. Não! O que você pensa que está fazendo? A sombra berrou, suas formas distorcidas se contorcendo em uma dança selvagem de raiva.
Libertar você! Declarou Lucas. Ele percebeu que a troca de poder ocorria ali, um duelo entre luz e trevas. O corredor tremia à medida que a luz começava a se espalhar, devorando a escuridão. Mas então, uma resistência começou. A sombra girou, formando um vendaval que sugava o brilho ao seu redor, sussurrando promessas e mentiras tentadoras que invadiam sua mente. Você é só um homem, Lucas. Você nunca será maior que eu. Você sempre será fraco. Ele lutou contra essas palavras, apertando os punhos. A minha fraqueza é consequência do medo, mas não mais. A cada frase, a luz pulsava, transformando sua incerteza em força. A sombra recuava, mas sua raiva aumentava, como uma tormenta prestes a explodir. Um grito ecoou mais alto que os outros. Aquela voz angustiante era familiar. Era a mulher que o havia chamado antes. Lucas! Ajude-me! Não deixe que ela te consuma! Ele se lembrou de que precisava agir. Não haveria liberdade se ele não lutasse de verdade. Com um grito que ecoou, ele estendeu a mão, convocando a luz de todas as almas libertadas. A tempestade de sombras pulsou com uma feroz intensidade, mas Lucas não recuou. A luz começou a se transformar em estrelas, cada uma brilhando com a essência das almas que lutavam junto com ele. Com um movimento rápido, ele lançou essa luz contra a sombra colossal. Centelhas de energia explodiram ao redor, como fogos de artifício triste e feroz, fazendo a escuridão gritar e agitar-se. E foi então que ele percebeu, era possível vencer, mas apenas se cada um dos espíritos chegasse a ele, unido. E assim, com um foco profundo, ele começou a reunir todas suas forças para um golpe final. Contudo, a sombra não iria desistir tão facilmente. Antes que tudo se juntasse, um riso rouco e maligno ecoou. Seus esforços são em vão, Lucas. Até o dia de hoje, a luz nunca venceu a escuridão. Mas você pode ser a exceção. Nesse instante, a sombra se lançou em direção a Lucas, disparando um golpe certeiro, e tudo ao seu redor se apagou na escuridão mais absoluta. Ele sentiu a pressão crescente, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. O que aconteceria com ele agora, perdido no coração da escuridão que o desejava? Lucas se perguntou se o sacrifício valeria a pena, ou se sua batalha teria sido em vão, enquanto uma frieza gélida começava a envolvê-lo. A última coisa que sentiu foi o toque das sombras, criando um abraço que parecia prometer tanto liberdade quanto condenação. E no íntimo daquele abraço tenebroso, uma pergunta se formou: ele conseguiria quebrar o ciclo ou se tornaria mais uma alma perdida na infinidade da escuridão? Lucas estava em um abismo de escuridão, onde até mesmo as lembranças pareciam desvanecer. O toque gélido das sombras o envolvia, como dedos longos e finos que lhe prendiam em um estado de animação suspensa. O medo pulsava nas veias, transformando sua respiração em gás. Ele não sabia se tinha sido um soldado destemido ou um covarde, mas nesse instante, a linha entre as duas possibilidades se tornava indistinta. Você não pode fugir de quem você realmente é, sussurrou a sombra, sua voz agora um murmúrio quase sedutor. A escuridão é parte de você, Lucas. Aceite-a. As palavras enredaram-se em sua mente, como uma serpente venenosa. Ele fechara os olhos, tentando se lembrar da luz, do calor da esperança que queimava em seu coração. Mas a escuridão era tão poderosa. Seus pensamentos eram como ecos perdidos, atrapados no refluxo daquela onda sombria. Ajude-me! O grito da mulher ecoava em sua mente, como um farol distante. Ele precisava de sua voz novamente, precisava fortalecer-se com a coragem de quem havia sofrido. Usando essa lembrança, Lucas começou a lutar contra a pressão que o oprimia. Ele teve que se lembrar do que era realmente precioso. Um calor começou a nascer de seu interior, ao mesmo tempo em que tentava manter a voz da sombra longe do seu espírito. Eu não sou você! Ele gritou, mesmo sabendo que a escuridão pretendia devorá-lo por inteiro. E, em um momento de pura resistência, ele sentiu um fio de luz se formando, pequeno e frágil, mas tangível. Sim, isso. Quem você é? A sombra rugiu, desencadeando uma tempestade ao seu redor. Era como se o próprio corredor estivesse tendo convulsões.
O som do desespero batendo contra as paredes fazia Lucas questionar se conseguiria continuar em pé. Mas neste estado de fragilidade, uma visão o atingiu, os rostos ao qual ele havia libertado. Os olhares alegres e esperançosos, brilhando ainda, mesmo na escuridão. Ele se lembrou de que não estava sozinho. Eram eles que o sustentavam, eles que traziam luz à sua escuridão. Em um ato de explosão final, ele fez uma convocação calorosa, como um apelo a cada alma que ainda lutava por liberdade. O calor se intensificou, misturando-se com a luz que ele havia cultivado dentro de si. A escuridão começou a se dissolver ao seu redor, como uma névoa fugidia pelo sol da manhã. Isso é o que você teme, sombra. A união nos dá mais poder. Lucas sentia a energia subindo, claro e resplandecente. A luz se expandia, e no foco dessa clareza, ele viu um vislumbre da mulher que o havia guiado, seu rosto iluminado pela esperança. Mas, justo quando a vitória parecia ao alcance, um grito ensurdecedor cortou o espaço. A sombra, brutal e voraz, lançou-se mais uma vez sobre ele, em uma verdadeira fúria. Você não entende? A luz um dia se apaga, e eu sou a escuridão eterna. Lucas sentiu o peso e a pressão da sombra se acumulando, como um desmoronamento que não poderia suportar. O calor que irradiava de seu ser começou a se apagar gradualmente. Um frio agonizante voltou a consumir cada centímetro de sua pele. Ele lutou com todas as suas forças. Eu posso vencer! Ele gritou, mas sua voz soou como um sussurro frágil em meio ao turbilhão que se desenrolava. E então, tudo escureceu novamente. Quando Lucas abriu os olhos, o corredor estava diferente. Acima, a luz pulsante ainda lutava, mas em vez de ser um espaço familiar, tudo parecia distorcido. Os rostos que ele reconhecia estavam distantes, borrados em um ambiente sombrio. Uma nova sombra se ergueu onde antes havia apenas a escuridão antiga. Bem-vindo de volta, Lucas, disse uma voz gélida. Você realmente achou que poderia me derrotar? A escuridão sempre renasce. Sem saber o que fazer a seguir e com a esperança a esvair-se como areia entre os dedos, Lucas percebeu que este não era o fim. As sombras agora pareciam mais sábias, mais sedentas, e um novo terror tomou forma. Agora teria que lutar não apenas pela sua luz, mas por todos que ainda necessitavam de salvação. O futuro se tornava incerto, e a escuridão estava prestes a ser desencadeada de uma maneira ainda mais terrível. O que aconteceria essa vez ao tentar combater o que jazia sombrio e maligno? O corredor agora pulsava com uma energia maligna, e a nova sombra que se ergueu parecia respirar, como se estivesse viva. Lucas sentia a atmosfera carregada, as paredes pulsando em um ritmo hipnótico e ameaçador, como se o próprio lugar estivesse ciente de sua presença. Você está perdido, Lucas. Essa luta não tem fim, a voz da sombra ecoou, cada palavra uma facada em sua determinação. Ele hesitou, sentindo dúvidas começarem a brotar dentro dele como ervas daninhas. A escuridão sempre tinha um jeito de se infiltrar em sua mente, de fazer há muito tempo construídas certezas desmoronarem. O que era aquela sombra, realmente? Ela não era apenas um espectro do passado, era uma criatura feita de medos e arrependimentos, uma personificação de cada escolha errada e cada grito abafado. Lucas se lembrou dos rostos que o apoiavam, mas a imagem deles começou a se desvanecer à medida que o desespero se alastrava. Ele piscou bruscamente, tentando afastar a névoa da confusão. Olhe ao seu redor, continuou a sombra, seus olhos brilhando em ódio. Todos aqueles que você salvou, eles não estão aqui. Você é o único que ficou. A luz é uma ilusão, só a escuridão é real. Com um movimento rápido, a sombra avançou, arrastando sombras gélidas e afiadas como facas. Lucas saltou para o lado, seu coração disparado batendo como um tambor em uma marcha de desespero. Ele precisava reagir, precisava encontrar sua luz outra vez. Não! Não vou sucumbir a você! Gritou, e sua voz reverberou pelo corredor, firmando sua decisão. Ele não seria um mero espectador. Era hora de lutar com tudo que tinha. Determinando-se, Lucas lembrou-se das vozes que havia escutado em sua mente. Concentrou-se nas lembranças de cada pequeno momento de alegria que havia experimentado, cada ato de bondade que vira no mundo.
Era isso que ele precisava, não apenas lutar contra a sombra, mas invocar a luz nos outros pontos. Ele começou a reunir a força que restava, sentindo um calor novamente nascer dentro dele. Com um gemido de esforço, sua mão se abriu, e uma onda de luz expandiu-se, crescendo como as chamas de um incêndio florestal se espalhando rapidamente pelo chão. A escuridão hesitou, a sombra arqueou-se como se estivesse ferida. A luz sempre encontrará um caminho. Lucas declarou, a chama ardente iluminando seu rosto. Mas a sombra se retorceu, enfrentando o calor com um rosnado gutural. O ar ao seu redor estava carregado de tensão, uma batalha silenciosa entre suas energias. Mas a sombra não recuava. Com uma velocidade inesperada, ela lançou tentáculos sombrios em sua direção, tentando agarrá-lo. Lucas desferiu um golpe de luz, cortando os laços que tentavam prendê-lo. Cada movimento que fazia, a escuridão parecia recrutar mais força, como se estivesse aprendendo e evoluindo a cada ataque. Você não pode vencer! A sombra uivou, e por um instante, Lucas viu algo diferente em seu olhar, um vislumbre de dor. Além da raiva, um desespero, uma solidão grotesca que o fez hesitar. Mas era um momento breve. O frio que emanava dela fez seu sangue gelar. A dor não me fará parar! Gritou ele, e a luz se intensificou. Mas uma onda de trevas contra-atacou, e Lucas sentiu-se sendo sugado para a escuridão, como se as sombras estivessem tentando absorver não apenas seu corpo, mas sua essência. Um grito silencioso brotou em seu peito, enquanto ele lutava com todas as suas forças. E então, no auge da batalha, uma revelação o atingiu em um relance impactante. E se essa sombra fosse não apenas um inimigo, mas também um eco de algo que ele havia perdido? Uma voz que sussurrava seus medos mais profundos, algo que ele precisava confrontar. Quem é você, na verdade? Ele questionou, a luz em sua mão piscando como uma vela em um vento forte. A situação estava prestes a atingir um ponto crucial, e uma nova dimensão do confronto se desenrolava à sua frente. O que mais a sombra poderia se revelar, e como Lucas poderia se salvar e ainda libertar aqueles que amava? O calor de sua luz estava começando a ceder, e a sombra ria, cada vez mais perto. Ele precisava encontrar uma resposta antes que fosse tarde demais. Lucas sentia seu coração acelerar. As paredes do corredor pareciam se fechar ao seu redor, o sussurro da sombra crescendo cada vez mais alto, como se cada palavra fosse uma chama se alimentando do seu terror. O frio das trevas invadia seu corpo, arrastando-se como um manto opressivo. Ele quase conseguia sentir o gosto amargo do medo se espalhando pela boca, enquanto as memórias dos momentos regados de luz desvaneciam como fumaça. Você não sabe a verdade, Lucas. Sua luz não é suficiente, a sombra sibilou, seus olhos brilhando com uma intensidade voraz. A luz é um fardo, e você é o único que pode carregar isso. Lucas estava paralisado, as palavras dela grudando em sua mente como se fossem teias de aranha a lhe prender. Ele tentou se lembrar de tudo que o havia mantido em pé até esse momento. Havia uma centelha dentro dele, uma lembrança de seu passado. Ele viu o sorriso de sua mãe, o calor do abraço de seu melhor amigo, a felicidade de momentos simples, que agora pareciam tão distantes. Não sou sozinho. Nunca estive sozinho. Gritou, girando a palma da mão na direção da sombra, uma explosão de luz surgindo de seus dedos como um feixe poderoso. Mas a sombra se esquivou, afastando-se como um caranguejo em fuga, suas risadas se transformando em gritos de tristeza. Algo dentro dela estava se quebrando, desmoronando diante do que ela mais temia. Então, no movimento de luz, Lucas notou, as sombras ao redor começaram a mudar. Surgiam rostos conhecidos, cada um mais distorcido que o outro, gritando, chorando, ecoando suas dores. Seus próprios olhos acusadores o fitavam. Ele os reconhecia. Eram amigos e familiares que, de alguma forma, ele sentia que havia deixado para trás. O terror se instalou em seu coração. O que era essa sombra, senão a manifestação de suas falhas e medos? De novo, ele ouviu aquela voz do passado, insistindo, você abandonou todos nós. Não quero isso. Eu lutei por vocês. Lucas respondeu, mas a resposta ecoou vazia. A sombra parecia se alimentar desse conflito,
crescendo em força e volume, a escuridão ao redor dele se tornando quase palpável. Você não pode evitar suas escolhas. Você não pode lidar com a dor, Lucas. A sombra sempre estará com você. Ela avançou, os tentáculos de escuridão se lançando na direção dele com uma fúria crescente. Lucas desviou, mas uma das sombras o atingiu, e ele sentiu um frio intenso penetrando seu corpo. Ele caiu ao chão, a luz em sua mão diminuindo rapidamente. O desespero tomou conta. A sensação de que estava prestes a perder tudo que amava o cercava como uma tempestade. Então, com um fio de esperança, ele lembrou-se de que a luz não era apenas dele, era também uma conexão, um eco do amor que ele havia repartido. Concentrou-se, tentando lembrar os momentos significativos em que abraçou a vida, enquanto o calor começava a ressurgir em seu coração. Você é um eco da dor, mas isso não é tudo que eu sou. Lucas bradou, e a luz em suas mãos voltou a brilhar intensamente. Ele se levantou, determinado a fazer da luz sua arma, não só contra a sombra, mas contra os demônios em sua própria mente. Mais, à medida que a luz crescia, a sombra começou a rir de maneira maníaca. Você acha que pode me derrotar? Eu sou parte de você. Com um último grito, Lucas poderia sentir que a batalha não era apenas física, mas uma luta interna pela sua própria sanidade. Ele precisava confrontar a sombra de uma maneira que nunca havia feito antes. Ele fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem, e se deixou sentir a dor, a culpa, a solidão e então, tudo escureceu. Ele não sabia mais onde estava, e a escuridão que o cercava parecia viva. A luz parecia estar fugindo, e a sensação de isolamento se intensificava, um abismo sem fim que o engolia. O que ele havia feito ao se render à dor? Aquela sombra não era apenas um inimigo, mas a forma mais cruel da alma. Agora, se afundando mais na escuridão, Lucas percebeu que a verdadeira batalha não estava apenas fora, mas dentro dele mesmo. O que ele iria descobrir nessa escuridão profunda? Enquanto a escuridão o envolvia, a pergunta percutia em sua mente. A luta não havia terminado, ela apenas tinha mudado de cena. Lucas se viu perdido em um vazio sombrio, uma escuridão tão densa que a luz parecia uma lembrança distante. Ele não conseguia mais identificar o que era real ou apenas uma construção da sua mente em frangalhos. Cada movimento, cada respiração se tornava um esforço irreal. Enquanto a sombra dançava em torno dele, seu espírito tremia de medo, mas uma pequena chama de resistência começou a brilhar em seu coração. Você não vai se esconder de mim, Lucas. A voz da sombra era um sussurro envolvente, sedutor. Eu sou sua essência, suas memórias. Você nunca poderá escapar. Lucas fechou os olhos, tentando se concentrar. Lembrou-se do amor que sentia pela sua mãe, do sorriso do irmão, das promessas feitas a si mesmo. Ele não podia deixar que a escuridão dominasse. Posso não poder me livrar de você, mas posso aceitá-la, ele declarou, sua voz ficando mais firme a cada palavra. A sombra hesitou. Aceitar? Você não compreende. Aceitar é se submeter. Não. Aceitar é entender que você faz parte de mim, mas não controla minha vida. Lucas gritou, seu tom ecoando na escuridão. Num instante, o corredor tomou forma novamente. Ele estava de volta, cercado por paredes pulsantes, mas agora a luz em sua mente bruxuleava com força. Ele precisava ativar essa luz. Com tudo que restava de coragem, ele começou a invocar as memórias que mais amava, cada uma mais vívida que a anterior. A música do riso de seu irmão, a fragrância do almoço que sua mãe sempre preparava, as promessas de alegria que um dia o mantiveram sonhando. A sombra se contorcia, agitada. Você não pode mudar a verdade. Talvez a verdade seja que não sou só luz ou só sombra. Sou ambos, e isso não me torna fraco. Lucas sentiu a energia fluir por seu corpo. Ele estava na linha entre luz e escuridão, e essa linha não era uma fraqueza, era a sua força. A luz que irradiava de seu peito começou a iluminar o corredor de maneira intensa. A sombra recuou, gritando de raiva. Você não pode me derrotar. Isso não é possível. Mas posso viver com você e, ainda assim, encontrar minha luz. Com um movimento decidido, Lucas estendeu as mãos.
Ele havia compreendido a essência da batalha. A união da luz e da sombra poderia redefinir seu destino. A eletricidade encheu o ar enquanto a luz crescia, expandindo-se como uma explosão de estrelas, cada uma refletindo um pedaço de sua alma que ele havia segurado firme. Então, com um impulso, ele lançou essa luz em direção à sombra. A escuridão rugiu, tentando se defender, mas a luz penetrou suas camadas. Em um momento de glória, a sombra começou a se quebrar, suas formas antes ameaçadoras agora se tornando vapor. O corredor, antes um campo de batalha, agora reluzia com uma energia purificadora. As paredes pulsantes pararam de agitar-se, e o ar se iluminou com uma serenidade inimaginável. Lucas sentiu seu coração disparar, mas agora havia esperança, não medo. O peso que o sufocava começava a se dissipar. Ele abriu os olhos e viu os rostos familiares surgindo dos ecos da sombra. Cada um deles estava sorrindo, liberando uma luz que se misturava à sua. O espírito da mulher que lhe pedirá ajuda agora brilhava radiante ao seu lado. Você ganhou, Lucas. É hora de se libertar verdadeiramente. Ele olhou ao seu redor, compreendendo que não era apenas testemunha, mas também um agente de mudança. Ele havia redimido não só a si mesmo, mas também libertado aqueles que haviam sofrido antes dele. A sombra não era mais uma prisão, mas um aprendizado. Ao cruzar a linha entre a luz e a escuridão num abraço, Lucas sorriu. Ele não poderia mudar o passado, mas tinha o poder de moldar seu futuro. E assim, enquanto as correntes da escuridão se dissolviam, a luz prevaleceu. Lucas se sentiu mais leve, como se as grades que o mantinham aprisionado ficassem para trás. Ele deu um passo à frente, um caminho radiante se abrindo diante dele. Era hora de recomeçar. Lucas se virava e olhava para o corredor agora iluminado. Ele não tinha certeza do que o futuro traria, mas uma coisa estava clara: a escuridão. Poderia até tentar voltar, mas ele tinha a força necessária para enfrentá-la, sabendo que já havia encontrado sua luz. Se você chegou até aqui e gostou dessa história, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar a mais fãs do terror. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você achou. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Sua participação é fundamental.